Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 24 de junho de 2021, quinta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse resumo de notícias e também ativar o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo do canal. Vamos começar com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 2.042 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 509.282 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.873, abaixo de 2.000 pelo terceiro dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 2% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 18.243.391 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 72.613 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 77.050 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 17% em relação aos casos registrados na média 2 semanas, o que indica a tendência de alta nos diagnósticos. Já indo agora para outra notícia, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal declarou nesta quinta-feira o então juiz Sérgio Moro suspeito em mais 2 processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão vale para os processos relacionados a um sítio em Atibaia, São Paulo, e a supostas vantagens indevidas envolvendo imóveis em São Paulo, como o Instituto Lula. Com a decisão, os 2 processos terão de recomeçar do zero e as provas não poderão ser aproveitadas. Como Gilmar Mendes decidiu individualmente, cabe recurso do Ministério Público Federal. Após a decisão, os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins divulgaram a seguinte nota. Abre aspas, a decisão do ministro Gilmar Mendes confere amplitude necessária à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que foi consolidada pelos recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Com essa extensão que atende ao pedido que formulamos, todos os processos em que o ex-juiz Sérgio Moro atuou envolvendo o ex-presidente Lula estão maculados pela nulidade irremediável, de forma que nenhum ato poderá ser reaproveitado em qualquer instância, fecha aspas. O deputado federal Daniel Silveira, preso novamente nesta quinta no Rio de Janeiro, teve ao menos 30 violações ao uso de tornozeleira eletrônica, segundo apontou a Procuradoria-Geral da República. São elas 4 relacionadas ao rompimento da cinta lacre, 22 por falta de bateria e 5 referentes à área de inclusão, área onde ele estava autorizado a circular. Abre aspas. Conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, os relatórios de monitoramento eletrônico de Daniel Silveira, notadamente no período de 5 de abril de 2021 a 24 de maio de 2021, apresentaram mais de 30 violações relacionadas à carga do dispositivo de monitoramento, à área de inclusão e ao rompimento da cinta lacre. Fecha aspas, cita a nova decisão do STF. A informação da prisão foi antecipada pelo colunista Valdo Cruz, da Globo News. Ele apurou ainda que o celular do deputado foi apreendido, mas ele se negou a dar a senha para os agentes. A compra pelo governo federal de doses da vacina indiana Covaxin se tornou o principal tema da CPI da Covid nesta semana. O servidor do Ministério da Saúde e ex-chefe do setor de importação da pasta Luiz Ricardo Miranda diz que identificou suspeitas de irregularidades na compra e que, junto com o irmão, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, avisou dos problemas para o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março. Em entrevista ao jornal O Globo, nesta quarta-feira, Luiz Ricardo Miranda relatou os pontos suspeitos em torno da negociação com a Covaxin. Ele vai ser ouvido pela CPI nesta sexta, amanhã. As declarações de Luiz Ricardo Miranda levaram o governo a dar explicações na noite desta quarta-feira, em uma entrevista coletiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e de Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Pesquisa IPEC divulgada nesta quinta-feira, mostra os seguintes percentuais
de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. 23% avaliaram o governo como ótimo ou bom, 26% como regular, 50% como ruim ou péssimo e 1% não respondeu ou não sabe. A pergunta feita pelo Instituto foi: na sua avaliação, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo com as opções ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Somados, os itens ótimo e bom correspondem ao percentual de aprovação da administração e os itens ruim e péssimo ao de reprovação. O levantamento do IPEC foi feito de 17 a 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. O IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, pediu dispensa do cargo nesta semana. O comunicado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi divulgado nesta quinta-feira, com data da última terça. Bril de Góes era o número 2 da Procuradoria-Geral da República na área eleitoral e atuava no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em substituição ao titular da PGR, Augusto Aras. Como Procurador-Geral da República, Aras também é o Procurador-Geral Eleitoral. No ofício enviado a Aras, Bril de Góes afirmou que solicitou desligamentos por motivos pessoais. A saída oficial do cargo deve ocorrer em julho. O vice-procurador-geral foi indicado por Aras para o cargo em março de 2020. Com a saída, caberá novamente ao chefe da PGR apontar um substituto. A saída acontece 2 dias depois do procurador apresentar uma ação ao TSE no último fim de semana, na qual defendeu que Jair Bolsonaro fosse multado por propaganda eleitoral antecipada. O senador José Serra, do PSDB, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, após ser diagnosticado com Covid-19 nesta terça-feira. Em nota, a assessoria de imprensa do partido afirma que ele não apresenta nenhum sintoma da doença. Abre aspas, sua hospitalização é preventiva e para a realização de exames e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas, fecha aspas, afirma o comunicado. Serra tem 79 anos e, segundo o Senado Federal, já recebeu 2 doses da vacina contra o coronavírus em São Paulo. O estado de São Paulo já registrou em junho mais casos de Covid-19 do que no pior momento da epidemia em abril. Foram 358.208 novas contaminações da doença até esta quarta-feira, contra 341.713 casos registrados de 1 a 23 de abril. O dólar manteve um movimento de queda nesta quinta-feira e recuou pela 4ª sessão seguida e fechou no patamar de R$ 4,90, com operadores repercutindo as sinalizações de juros mais altos emitidas pelo Banco Central. A moeda norte-americana recuou 1,14%, cotada a 4,9034. É o menor patamar desde o fechamento de 9 de junho de 2020, quando terminou a 4,8882. Na quarta-feira, o dólar fechou com queda de 0,11% a 4,9608. Com o resultado desta quinta, a moeda norte-americana passou a acumular queda de 3,24% na parcial da semana. No mês, o recuo é de 6,14%. Em 2021, já caiu 5,47%. De acordo com a agência Reuters, analistas voltaram a destacar que o ajuste no câmbio segue ditado pelas expectativas sobre os rumos da política monetária doméstica. O Banco Central informou nesta quarta-feira que subiu de 5 para 5,8% sua estimativa de inflação para 2021, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O BC também avaliou que a crise hídrica pressiona a inflação e limita o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Parte de um prédio residencial de 12 andares desmoronou nesta quinta-feira em Surfside, na região de Miami, nos Estados Unidos. O edifício fica de frente para o mar. A polícia do condado de Miami-Dade, a que abriga as cidades da região metropolitana, confirmou uma morte e disse que 37 pessoas foram resgatadas da estrutura. Destas, 35 estavam na parte que não desabou por inteiro e apenas 2 estavam sobre destroços. Segundo as autoridades, 10 pessoas ficaram feridas, das quais 4 precisaram ser levadas ao hospital. Uma pessoa foi retirada sem vida dos escombros.
Ao menos 99 pessoas que estariam no prédio não puderam ser contadas pelas equipes de resgate. Outros 102 moradores que não estavam no local do incidente já foram identificados e estão em segurança. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que esse é um dia trágico e que as equipes seguem os esforços para identificar quaisquer sobreviventes. Postos de saúde da cidade de São Paulo voltaram a registrar falta de vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Na terça, a vacinação chegou a ser completamente suspensa devido a problemas logísticos na distribuição. Segundo informações do Filômetro, a plataforma da prefeitura por onde é possível acompanhar a situação das unidades, 106 unidades estavam com problemas de abastecimento por volta das 2 da tarde. O valor representa 22% do total de 478 pontos disponíveis. A maioria das unidades que aguardava novas doses se concentra na zona sul da capital. Na Zona Sul, 63 do total de 159 aguardavam. Na Zona Leste, 39 do total de 187 aguardavam. Na Zona Norte, 4 postos do total de 92 aguardavam. No centro de São Paulo, 0 de 10 aguardavam, ou seja, nenhum. E o mesmo na Zona Oeste, 0 do total de 30. O canal telefonou para algumas das unidades que aparecem no site com falta de doses. Algumas confirmaram o desabastecimento. Outras, como a UBS Campo Limpo, afirmaram que já receberam novas vacinas para continuar a imunização. O STF formou uma maioria de votos nesta quinta-feira a favor de manter a decisão que suspendeu a convocação de governadores pela CPI da Covid. O julgamento acontece em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos em sistema eletrônico e começou na madrugada desta quinta. O prazo para apresentação dos votos acaba às 11h59 desta sexta. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de 9 governadores. 2 dias depois, cerca de 20 governadores acionaram o Supremo contra a decisão. O grupo argumentou que a convocação fere o princípio da separação de poderes e representa intervenção federal não prevista na Constituição. Ao analisar o caso, a ministra Rosa Weber suspendeu a convocação, decidindo que eles podem ser convidados a comparecer de forma voluntária. Agora o plenário julga se mantém ou derruba a decisão. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a todos espectadores e todos os ouvintes. Agradeço a todos que estão colaborando com o canal. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você compartilhar esse resumo de notícias, dar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, que é importante para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Mais uma vez agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.